Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões. Já estamos no 6º dia, último dia da criação, o dia mais longo. Vamos dividir esse dia em 4 vídeos. Vamos caminhar, já encerrando, essa nossa caminhada, essa nossa jornada, à luz do primeiro capítulo de Gênesis. No versículo 24, eu não vou ler todo o 6º dia, porque é mais longo. Vou ir direto aos pontos de reflexão. Começa dizendo: Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. Deus fez e viu que era bom. Deu uma adiantada aqui para a gente ir direto ao assunto. Bom, o destaque desse primeiro vídeo é este versículo: produz a terra seres vivos, segundo suas espécies. E nós então vamos refletir sobre esse fenômeno. Produz a terra seres vivos. Está no versículo 24 do capítulo 1. Bom, a palavra terra é humus, Assim como Adão vem em latim o pó, é chamado humus. E nós então temos, porque Adão foi feito da terra, nós então temos essa ligação da palavra terra, humus, com a palavra humilhação, A palavra humilhação que vem do latim humiliatio, que deriva de humiliare, que significa rebaixar, tornar humilde. O termo humiliare tem raiz em humilis, que quer dizer baixo, modesto, humilde, e por sua vez humilis vem de humus, que significa terra, solo. Bom, está aqui o caminho que nós vamos percorrer. A terra, a humilhação. E de fato, quando nós refletimos, e é assim que o autor vai nos conduzindo, que produza a terra seres vivos. Que coisa impressionante, não é? Da terra sai seres vivos. E olha que interessante. A terra produz vida, então. Daquilo que é barro, a vida, o vital, da terra nasce vida. É o mistério da semente do Evangelho de São João, que diz que se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Então aqui o autor nos convida a refletirmos sobre o milagre da cruz. No fundo é isso. Porque Jesus é esta semente que cai na terra, que foi sepultado e produziu vida em abundância. É o mistério de que aquela terra, aquela humilhação, dali pode nascer vida. Aquela semente que é colocada, ela precisa morrer. Acontece com aquela semente, aparentemente, uma morte, um desastre, Mas exatamente quando ela morre, ela explode, aquilo causa um efeito vital. Começa então a criar raízes, florescer, nascer vida nova. Esse é o caminho que nós vamos percorrer desta palavra que diz que surja, produza vida da terra, seres vivos da terra, das humilhações. Então o convite é para nós olharmos para nossas humilhações, as humilhações da nossa vida, para percebermos que de bom nasce dali. Colocarmos a nossa história no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, porque a cruz de Jesus foi a maior tragédia de todas, o maior fracasso. Um justo morreu. E de que forma? Ele foi obediente até a morte de cruz. Mas aquilo que era um sinal de maldição, a cruz, hoje é um sinal de bênção. Aquele fato mais trágico se tornou o fato salvífico, glorioso para nós. A cruz de Cristo revela a sua glória. Então, nós vamos olhar para 2 tipos de humilhações na nossa vida. As humilhações que nós merecemos e as humilhações que nós não merecemos. Esse é o caminho que nos é proposto. Na humilhação e no sofrimento, então, existe ali uma
oportunidade de vida, né? Bendita dor que nos humilha e nos abre uma porta de uma mudança verdadeira, de um amadurecimento. As humilhações, ela muitas vezes vem para nos despertar, para trazer um novo chacoalhão na nossa vida que nos coloca na realidade de novo, que nos faz perceber as coisas de uma maneira diferente. E todos nós sabemos que a vida é feita de provações, de combates e muitas vezes de humilhações. E no momento de sofrimento, de humilhação, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, gerar vida. Eu gosto muito de uma reflexão do Garrigou Lagrange, um grande teólogo, que ele vem dizer assim, que na vida nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Não existe a opção de não crescer, de não amadurecer. E ele faz uma analogia ao anão, o anão mesmo, né? Ele é um ser humano, uma pessoa que não cresceu fisicamente. De fato, ser anão é uma anomalia, mas um anão não é uma criança eterna. Ou seja, houve ali algum problema, algum erro, não sei explicar isso cientificamente, mas algo que fisicamente aquela pessoa ela não cresceu. Mas ela não continuou sendo uma criança, ou seja, quando você vê um anão, você percebe os traços de adulto, você percebe o envelhecimento, mas ele é uma pessoa pequena. Então, meus irmãos, essa reflexão é o quê? Isso para o anão também é o limite, e aí, claro, vale as regras do retiro, né? O limite mostra um campo que também pode dar fruto, né? Mas com a analogia ela nunca é perfeita, né? Mas nos ajuda a compreender. Então, o anão, ele não é uma criança, uma pessoa que continuou criança. Ele é um adulto que não cresceu fisicamente. E Garrigou Lagrange então vai fazer essa reflexão. Nós podemos nos tornar anões espirituais, porque não existe a opção de ser eternamente infantil na vida. A vida mesmo nos exige de amadurecer e de crescer. E se nós recusamos esse crescimento por algum motivo, então nós podemos nos tornar anões espirituais, anões emocionais, nunca uma eterna criança. Ou amadurece, ou se torna um anão. Como isso é forte, meus irmãos? Quantos anões emocionais existem no meio de nós? Pessoas que não amadureceram suas emoções, sua vida afetiva. Anões espirituais. Pessoas que estão anos e anos na igreja, mas se comportam como recém-convertidos. Será que existem pessoas assim? Uma pergunta. Veja, será que nós somos anões em alguma área da nossa vida? Porque nós precisamos amadurecer, nós precisamos pegar a humilhação, o sofrimento e com aquilo que nós sofremos, amadurecer, aprender, crescer. Então, a primeira humilhação, que é aquelas que nós merecemos, é a humilhação que nós damos um salto das nossas mentiras e ilusões para a realidade, para a verdade. É aquela humilhação que muitas vezes percebemos que nós erramos, que foi justa, falamos o que não devíamos, fizemos o que não devíamos, tínhamos uma expectativa que não era verdadeira, e essas humilhações, que são erros nossos, fraquezas nossas, que causam humilhações em nós, nos desperta para a realidade, para a verdade, para a vida como ela é. Precisamos aprender a viver esta vida, precisamos aprender a viver os relacionamentos que são tantas vezes difíceis, precisamos aprender a lidar com o chefe, com os outros funcionários, precisamos aprender a lidar com a família do nosso cônjuge, precisamos aprender a lidar com os nossos filhos, com o nosso esposo, precisamos aprender a lidar com a vida.
Precisamos aprender a lidar com desconhecidos, precisamos amadurecer. Tantas dessas situações que podem ter sido humilhações para nós, porque nós não éramos maduros o suficiente, não fizemos as escolhas certas, nos iludimos por tantas causas, por erros nossos. Então a primeira humilhação faz a gente sair do mundo ilusório, das nossas mentiras para a verdade. Como é bom poder sair da ilusão da mentira para vir para a verdade, do mundo de quem nós somos. Então essa é a primeira coisa, olhar para as humilhações que nós merecemos e o que nós aprendemos com elas. Como nós amadurecemos a partir delas. Qual é a vida que nasce desta humilhação? E a segunda humilhação é as que nós não merecemos. A segunda humilhação que nós não merecemos, então nós damos um salto das nossas obras para as obras de Deus. Veja, a primeira humilhação nós saímos da mentira e da ilusão para a verdade e para a realidade da vida. As segundas humilhações nós saímos das nossas obras para as obras de Deus. Porque quando acontece uma humilhação que não foi culpa minha, foi injustiça, foi um erro de outra pessoa de fato, então eu me coloco diante da providência de Deus, sabendo que Deus pode tirar um bem de um mal. E Ele pode me ensinar algo. Que Ele pode ter permitido aquilo para me mostrar algo, para me dar algo. Ele permitiu. Tudo acontece segundo a permissão de Deus. Algo que deu muito errado, mas daquela situação surge algo novo, uma nova possibilidade. Então a segunda humilhação nos faz entrar num plano espiritual mais profundo e acreditar que Deus continua agindo e trabalhando enquanto você se sente injustiçado, você sofre. Deus ele continua conduzindo todas as coisas. Nasce vida da terra e da humilhação pode nascer uma vida nova, uma glória nova. Veja, eu queria partilhar brevemente uma experiência minha que, não sei se todos sabem, você que está me assistindo, eu já fui religioso, né, em uma nova comunidade. E no caminho de todos os lugares nós fazemos a nossa formação inicial de preparação para ser missionário, né, tantos preparação para a vida consagrada, para os sacerdócios, existe esse caminho de formação. E onde eu estava, eu fiz o primeiro ano de formação, mas depois os meus formadores acharam que seria bom eu não ir para o segundo ano de formação, porque eu não era maduro o suficiente, não era o meu momento, eu não estava pronto, eu precisava amadurecer algumas coisas ainda em mim. Então, de toda a minha turma, alguns ficaram e outros avançaram para o segundo ano, foram para frente no caminho formativo. E não só, então foi me pedido para ficar um ano como voluntário. Eu saí do processo formativo para poder amadurecer algumas coisas. E nesse ano, eu ia ficar cuidando de crianças, né, vulneráveis, ali uma casa de acolhida de crianças que vivem em situações precárias. E depois de um mês, pela necessidade ali da casa, eu fui trabalhar como servente de pedreiro. E eu passei um ano trabalhando de servente de pedreiro antes de continuar o meu processo formativo como missionário. Aquilo foi muito difícil, porque eu vi meus amigos, meus colegas de turma indo adiante e eu precisando assumir o fato de que eu não estava pronto para continuar. Como isso é uma humilhação. Mas, ao longo dos anos, eu fui percebendo os frutos disso. Não é isso? E eu não sei se foi uma humilhação justa ou não, que eu merecia ou não, mas eu tinha uma certa revolta, indignação de aceitar aquilo. Porque ele não foi justo comigo, talvez possa até ter sido eu que não aceitava, mas eu tinha essa indignação até que um dia eu li uma palavra das Sagradas Escrituras que diz que é Deus quem dá morte e quem dá vida, é Deus quem humilha e quem exalta. E eu entendi que se eu estava fui impedido de avançar no meu caminho formativo, é porque Deus tinha um plano, tinha uma proposta. Eu precisava viver bem aquilo.
Então eu comecei a viver bem aquele ano, aquela humilhação que me era proposta. E como isso foi importante e eu recebi graças, amadurecimento, compreensões diferentes a partir daquela experiência para poder continuar avançando depois no meu caminho formativo. Algo inesperado, mas que trouxe frutos bons na minha vida. Então esse é o convite, que nós possamos fazer memória, refletirmos os momentos de humilhações que nós passamos, as coisas injustas, as coisas que deram errado, as coisas que nos feriram, que nos machucaram. Porque da terra pode nascer vida. Faça essa lista de humilhações, as merecidas e as não merecidas. Lembre com calma. E se assim for da vontade de Deus, permitir que Deus te mostre o bem que Ele tirou desta humilhação, deste mal. E se você, ou o bem que Ele ainda pode tirar. Qual é a vida que nasce da tua cruz? Quais são as experiências, o que é a graça, o que Deus quer fazer na sua vida a partir dos sofrimentos, das tribulações, das humilhações, das coisas que te machucaram. Olha o que diz o versículo bíblico. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies. Então, esse é o primeiro passo desse 6º dia. Olhe as humilhações da tua vida e verifique, peça ao Espírito Santo que te mostre, que te ajude a encontrar e perceber a vida, as graças que brotaram dessas humilhações. Permita que Deus fale ao seu coração e aquilo que você não entende ainda, peça a Deus que te mostre, que te ajude, que você possa compreender o que é a vida, a graça que pode nascer ainda, as que nasceram e as que podem nascer das tuas humilhações. Até daqui a pouco.